Boa noite, sei que está meio tarde agora, todos vocês que estão me vendo aí pelo Instagram dos Pequenos da Virgem Maria, cumprimento a todos. Eu sou o Padre Pablo aqui da paróquia de Iporá e hoje a gente está com um tema que é para falar um pouco sobre o sacerdócio, né? Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, nós vamos agora aprender um pouco mais sobre a vocação sacerdotal. Antes vamos invocar a presença da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós não podemos falar de sacerdócio sem primeiro não conhecer um pouquinho do sacerdócio de Cristo. Não existe sacerdócio sem Cristo, né? Como é que era o sacerdócio no Antigo Testamento? Todo mundo lembra? Na época patriarcal, quando tinha Abraão e os demais patriarcas, né? Não existia um sacerdócio instituído, né? Até fala de povo sacerdotal, o povo do hebreu. Era um sacerdócio mais primitivo. Cada um tentava fazer seu culto a Deus. A primeira vez que o sacerdócio foi instituído foi na época de Moisés, quando o povo já atravessava no deserto e Deus pediu para Moisés que escolhesse um sacerdote, que no caso foi Arão. Desde então, o sacerdócio foi instituído de acordo com a linhagem de uma tribo, que Arão era da tribo de Levi. Desde Moisés, só podiam ser sacerdotes no Antigo Testamento aqueles que fossem da tribo de Levi. Então era um sacerdócio ligado à origem familiar. Isso, no Antigo Testamento, Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote tinha várias funções. Por exemplo, o culto sacrificial, que era diferente um pouco do atual. Até brincam alguns que quase que o sacerdote do Antigo Testamento era quase que um açougueiro. Por quê? Porque naquela época já se tinha a ideia de expiação de pecado oferecendo sacrifício. Mas no caso, na época, os sacrifícios eram de animais, né? Então todo o culto foi crescendo desde a época de Moisés, quando ele imputa a lei, né? Deus dá a lei ao povo. Você lembra que primeiro Deus faz aliança com Abraão na fé. Mas a fé em Deus era algo ainda insuficiente, porque eles não tinham ainda uma força interior para segui-lo. Então o que deu? Aliás, nem só não tinham força para segui-lo, como não tinham nem conhecimento do que era a lei de Deus, porque o pecado tinha cegado todo mundo, né? As paixões. Por isso que no Antigo Testamento tinha muitas pessoas que eram, na verdade, poligâmicos e tantas outras coisas que Deus tolerou no início, porque Deus foi formando esse povo progressivamente, foi uma formação progressiva. Então o sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha essa função de que, depois da lei, aquele que transgredisse a lei, depois que a lei foi dada a Moisés, ficou fácil então de imputar o pecado, porque sem a lei o povo era meio perdido ainda, não tinha consciência do pecado. Com a lei, pelo menos já tinha um parâmetro de que aquele que transgride a lei deveria expiar aquele ato, porque é uma ferida a Deus, né? Principalmente aos 10 mandamentos, e depois a todos os mandamentos civis na época, que eram muito vinculados à religião judaica. Então o que acontecia? Tinha uns determinados dias do ano em que o sacerdote sempre oferecia os sacrifícios de animais, seja bezerro, cordeiro na época da Páscoa, né? Deveria, para relembrar a libertação do Egito, pombinhas e outros animais que eram oferecidos, as famílias ofereciam esses animais para serem sacrificados. A lei pedia que fossem os melhores animais. O sacerdote fazia o quê? O templo, antes
Isso era feito em locais, em tendas, até a construção do templo, né? Depois da construção do templo, os sacrifícios eram feitos no templo de Jerusalém. O templo como é que era? Tinha um vestíbulo de entrada, depois tinha uma sala que é chamada Santo, né? E uma sala depois separada com uma cortina, que era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que depois foi roubada com a invasão babilônica. Então o sacerdote ia lá fora do vestíbulo, matava o animal e levava o sangue, normalmente até o santo, que, se não me engano, chamava Ulam em hebraico, né? Era Ekal, Ulam, Debir. Ekal o vestíbulo, Ulam é o santo, a sala de culto, e o santo dos santos, Debir, quando que entrava? Era só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano nesse santo dos santos, chamado Debir, no dia de Yom Kippur, que é o dia da misericórdia, o dia que realmente era para expiar todos os pecados, que acontecia mais ou menos na época de setembro, no segundo semestre, que o sacerdote pegava, matava o animal e entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Aí depois que foi roubada a Arca da Aliança, mais ou menos no ano 580, quando foi em 587, quando foi invadido pelos babilônicos. Depois que a Arca da Aliança foi roubada, no Santo dos Santos não tinha absolutamente nada. Ficava vazio aquele local ali. Então, esse era mais ou menos, além da função cultual do sacerdote, existia também a função de ensinar a lei e também um pouco jurídica, né? Depois, com o rei Davi, na verdade a monarquia, começou com o rei Saul, mas mais forte no rei Davi, essa questão também do culto também era ligada ao rei, né? Ou seja, tem relatos nos nossos livros da Bíblia em que Davi oferecia cultos a Deus, né? Então agora tinha, além do sacerdote, o rei, que também poderia oferecer cultos a Deus. E esse tipo de religiosidade gerou o que no povo? Gerou uma religiosidade externa. Por quê? A lei imputava o pecado. O sacrifício dos animais, que eram oferecidos no templo, era algo exterior, né? Mas o povo ainda estava com muita dificuldade de seguir a lei de Deus, a lei do amor. Por quê? Porque a lei não era capaz de dar uma força interior para cumprir a lei. E os sacrifícios exteriores acabavam sendo como bengalas, né? Apoios. O povo se apegava aos sacrifícios exteriores dos animais, como se fosse assim: não, faço mais ou menos, toco a minha vida mais ou menos como eu posso, depois eu ofereço os animaizinhos. E aliás, as coisas foram ficando piores, que com o tempo era para oferecer o melhor animal, eles já nem ofereciam mais animal nenhum. Não, aliás, o animal dos melhores, só os piores animais, né? Então o povo começou a usar isso e se tornou uma religiosidade muito exterior, institucional. E aí Deus manda quem? Os profetas. Quem são os profetas? São aqueles que falam em nome de Deus. E o que os profetas faziam na época? Denunciavam a incongruidade, a incoerência de vida, ou seja, os doutores da lei ensinavam muito, ensinavam a lei, né, e punham fardos nos outros, mas na verdade não mudavam o coração. Tanto o profeta Oséias, né, Deus está cansado dos vossos sacrifícios. Ou seja, quando você lê no Antigo Testamento sacrifício, Deus não quer sacrifício, não é a noção que nós temos de sacrifício hoje, de entregar a nossa vida, de doar a nossa vida. São os sacrifícios exteriores do Antigo Testamento. Então, os profetas foram mandados para denunciar que o povo estava tendo uma fé muito exterior e não mudança de coração, e para anunciar quem? O Messias. O Messias que viria para resolver essa situação. O problema é que esse povo, na época dos profetas, já tinham sofrido
duas invasões. Uma invasão dos assírios, mais ou menos no ano 700 e alguma coisa, 720 a.C. Os assírios invadiram o reino do norte, né? E tinha as 10 tribos do norte, a capital era Samaria, que era um dos filhos de Salomão, Jeroboão, né? Depois, o que os assírios faziam? Iam lá, invadiram, pegaram os judeus, deportavam, exílio, e levavam pagãos para morar ali. A mesma coisa fez Nabucodonosor, da Babilônia, mais ou menos no ano 580. Ele chegou em Jerusalém, invadia aquela terra ali, tomava o povo, exilava. Isso para o judeu era morte. Por quê? Porque eles tinham aquela terra como uma terra prometida por Deus. Tanto é que eles tinham que ter descendência. Vocês lembram que se não tivesse uma mulher, arrumava outra, até arrumava descendência? E quem fosse estéril, a mulher era tida humilhada, tida como alguém que não prestasse. Então, quando os profetas começaram a falar do Messias, a vinda de Jesus, o que o povo queria do Messias? Que fosse um Messias muito guerreiro, um Messias que viesse restituir toda a soberania judaica, ou seja, um Messias que ia expulsar aquele povo pagão daquela terra e dar de novo, trazer de volta os judeus puros, né? Que são o povo escolhido por Deus. Por isso, muitas profecias que estão lá nos livros dos profetas não foram aceitas. Por exemplo, a profecia do servo sofredor de Isaías. Tem três capítulos de Isaías que falam do servo sofredor, aquele que fala que foi para os paradas, levou para os paradas. Tá? E nessas profecias fala do sacerdócio de Cristo de uma forma de um eterno, né? de um reino, do reino de Cristo. Por exemplo, o rei Davi recebeu uma profecia de Natã lá, dizendo que a descendência de Davi teria um rei, um reinado sem fim, que nunca acabará. E que esse rei seria aquele que também construiria um templo que também não teria fim. Claro que no início ficou pensando em Salomão. Salomão entendeu que fosse ele construiu um templo. Quem construiu o templo de Jerusalém foi Salomão. Mas a gente sabe que depois Salomão acabou caindo na idolatria, por isso que o reino foi dividido. Ou seja, não era esse reino que Natan profetizava para Davi, era o reino de Jesus, o reino dos céus, né? E o templo que Jesus estava querendo oferecer não era aquele templo de Jerusalém, que hoje depois foi destruído pelos romanos, e hoje não tem, só tem o muro das lamentações, mas sim o templo do nosso corpo, né? Bem, e esse Messias? Como é que veio então o nosso querido Messias? O povo que estava afastado de Deus, desde o pecado original, oferecia os sacrifícios externos, de repente recebe essa graça do Emanuel, Deus conosco, né? Aquela profecia, pois eu te digo que nascerá de uma virgem, o Emanuel. Quem é o Emanuel? É o Filho eterno do Pai. Na Trindade tem Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho eterno do Pai, que sai numa missão, a igreja chama ad extra, fora da Trindade. Só o Filho encarna, com toda a sua divindade. Mas, claro, quando o Filho se encarnou, ele abriu mão da sua glória, do seu poder. Aquele que era divino desde, né? Filipenses 2. Não se apegou à sua condição divina, mas se humilhou a pequenos. E Jesus, então, Jesus Cristo é o Filho, a pessoa do Filho, que pega para si um corpo humano, criatural. Então a encarnação, o corpo de Jesus tem um início, ele não é eterno. O corpo humano, a vida, a parte humana, né? A natureza humana do Filho do Pai, ela tem um início, ela entra no tempo, ela faz parte do tempo, mas da mesma pessoa do Verbo. Isso criou o quê? Uma ponte, de novo, restituída entre o povo que estava afastado de Deus e Deus. Então, onde nós podemos fundar o sacerdócio de Cristo?
na unidade da natureza divina e a natureza humana, através da chamada união hipostática. O que é união hipostática? São as duas naturezas em um só indivíduo, totalmente perfeitas, inseparáveis, indivisíveis e imisturáveis. Não são misturados, mas estão sempre ali, a natureza humana e a natureza divina. Nós não podemos pensar no sacerdócio de Cristo sem analisar a encarnação. E qual é o ápice do sacerdócio de Cristo? Bem, a paixão, sua paixão, morte e ressurreição. Por que Deus fez no projeto de salvação humana que o seu Filho fosse dado na cruz como um sacrifício? Ora, se o que os profetas falavam antes era o problema de não mudar o coração, mas de fazer só sacrifícios exteriores, agora, o que Deus fez? Mandou o seu Filho, que toda a sua vida, desde a encarnação, foi uma kenosis, uma humilhação, e toda a vida de Cristo é entregue por amor à humanidade na cruz. Então a cruz, a morte de Jesus, a paixão de Jesus, é a consumação total do amor, a prova maior do amor de Deus ao povo, à humanidade. E o que na carta aos Hebreus falava? Que a diferença de dignidade entre nós e Deus é infinita. Então, quando eu ofereço animais normais, não são capazes de fazer uma relação de justiça, porque nós temos dignidade diferente. Cristo não. Cristo tem a própria divindade, é o próprio Deus, né? O Filho, não foi toda a Trindade, o Filho encarnou. Mas como a dignidade de Cristo é equiparável com Deus, com a sua oferta na cruz, ele pega todos os pecados da humanidade e faz uma relação de justiça com Deus, uma expiação única, como diz a carta aos Hebreus. A partir de Cristo não tem mais outro sacrifício. Em outras palavras, a partir de Cristo não existe outro sacerdócio. O sacerdócio único. Por que único? Porque é o único ser união hipostática, né? O único que faz a ponte. Eterno. Por que eterno? Porque a divindade, o eterno, tocou o tempo na encarnação. Único, eterno e universal. Como é que a gente sabe que é universal? Porque Jesus, muitas vezes, apesar de mostrar que veio para cumprir as Escrituras para os judeus, ele, muitas vezes, vai e fala com a samaritana, ele cura outras pessoas pagãs, e ele vai e diz para os apóstolos, e de pregar o Evangelho a todas as criaturas, né? Então, único, eterno, universal. Esse é o sacerdócio de Cristo. Mas por que você está falando do sacerdócio de Cristo, Padre? Porque se é o único sacerdócio de Cristo, todos nós sacerdotes, ministerialmente, mas também não só nós, vou explicar também que quem é batizado participa do único sacerdócio de Cristo, que é eterno. O meu sacerdócio é uma participação desse sacerdócio que eu expliquei, mais ou menos um pouco tempo que a gente tem, do sacerdócio de Cristo, que foi instituído na encarnação e foi culminado na paixão, morte e ressurreição. Ou seja, Cristo assumiu nossa condição humana. Agora, qual é a ponte? A ponte entre a humanidade e Deus é o seu próprio corpo, que é criatural. Por quê? Porque o seu corpo, sendo criatura, ele também recebeu da união hipostática, diferente de nós, da divindade de Cristo, a graça santificante. Ou seja, a graça que santificou o corpo de Cristo é a mesma graça que nós recebemos através dos sacramentos, que precisa do sacerdote. Então a ponte, pontífice vem de ponte, né? A ponte é a humanidade de Cristo. Ele é o sacerdócio, aquele que se entrega como cordeiro imolado, né? Por isso que Jesus faz a ceia dos apóstolos, deixa o último cálice e não tem a parte do cordeiro, ele deixa, porque ele mesmo vai ser o cordeiro imolado. E, ora,
Olha que tacada de mestre de Deus. Se o povo antes era muito ligado ao sacrifício exterior e não mudava o coração, com o sacrifício de Cristo, que é único e eterno, não existe mais possibilidade de oferecer animais. Qual é a única forma de eu participar do sacerdócio de Cristo, ou do sacrifício de Cristo? Através de unir o meu sacrifício ao sacrifício de Cristo. O que que me faz capaz disso? Ora, o que me faz capaz disso é o batismo. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, e todos os batizados participam do sacerdócio chamado sacerdócio comum de Cristo. Mas o que é esse sacerdócio comum de Cristo, Fábio? Sacerdócio comum de Cristo é justamente a capacidade que nós temos de oferecer os nossos sacrifícios para se unir ao sacrifício de Cristo na cruz, e isso tem poder redentor. Lembra de São Paulo? Eu completo na minha carne o que falta na carne de Cristo. Eu completo aquilo que na minha carne, né? Ou seja, uma pessoa hoje acamada, com dificuldade respiratória, que para o mundo moderno é descartado, não presta mais, isso é uma ação demoníaca. Para a igreja é de um valor inestimável. Se essas pessoas moribundas que estão aí sofrendo, tendo consciência do sacerdócio comum que elas têm através do batismo, se essas pessoas oferecem a sua dor, a sua falta de ar, os seus sofrimentos para se unir a Cristo, esse ato tem um poder de redentor inimaginável. Pode converter a família, o mundo. Eu brinco que pode converter até padre. Não é tão fácil assim, né? Mas ajuda muito a igreja. Muito mais do que milhões de pregações de um padre. A pessoa que consegue realmente se unir a Cristo através do sacerdócio comum, ela se une realmente à redenção de Cristo. Ela participa. Isso não é que faltou algo. Não. Cristo já nos salvou. Mas isso faz parte de um detalhe muito grande, que mostra uma coisa muito interessante. O amor de Deus por nós quer que nós também participemos da redenção de Cristo. Senão não tinha nem chamado os apóstolos, né? A outra coisa também que nós podemos pensar do sacerdócio de Cristo é no Salmo 110, sobre que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Você lembra que eu falei que que os sacerdotes do Antigo Testamento são todos da tribo de Levi? E Jesus não é da tribo de Levi, ou seja, ele não poderia ser sacerdote. João Batista deve ser, porque dizem que o seu pai estava no templo oferecendo culto. Então João Batista, seu primo, era da tribo de Levi. Provavelmente Maria também. Mas a descendência da tribo de Levi era só com um masculino. Ora, como é que o autor da carta aos Hebreus fala? Que o sacerdócio de Cristo não é da tribo de Levi, é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi o rei de Salém, que apareceu a Abraão do nada, sem mostrar a sua descendência, não fala que é de Levi. E Abraão oferece o dízimo para ele e recebe a bênção, ou seja, é alguém que está acima de Abraão, que para os padres da igreja é a prefiguração do Messias. Ou seja, o sacerdote de Jesus é aquele que não tem vínculo humano de descendência de grupo, mas que é superior ao sacerdócio de Levi. Por isso que é um sacerdócio universal. Certo? E a morte na cruz, pegando toda a vida de Jesus que se entrega à cruz, é o ápice do encontro entre o sacrifício exterior e o sacrifício interior do coração. E além disso, Jesus Cristo, a parte humana, é a mediação perfeita, né? E além da mediação, nós podemos dizer que Jesus Cristo, o sacerdócio, é uma missão que parte do Pai, uma missão da Trindade. Agora a gente conheceu um pouco
do sacerdócio de Cristo, do qual eu participo como sacerdote ministerial e vocês participam com o sacerdócio comum. Eu vou explicar depois um pouco o que é que difere o sacerdócio comum e ministerial. Depois de Cristo, durante a vida de Cristo, o que ele fez? Chamou 12 apóstolos, que se referem às 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus quis que, com a sua morte e ressurreição, ficassem pessoas para conduzir, para levar o chamado depósito da fé. Chamou os apóstolos, ensinou através de palavras e gestos, né? Jesus não deixou nada escrito, a não ser que ele escreveu na areia. E depois de ensinar, ele deu a incumbência de perdoar os pecados. Tudo que vocês ligarem na terra, ligarem no céu; desligarem na terra, desligarem no céu. Chamou Pedro como chefe deles, né? E disse: tu és Pedro, sobre ti edifica a minha igreja. Ou seja, foi do interesse de Cristo, vontade dele, que nós, seres humanos, participássemos do plano de salvação, daquele plano de salvação divino. E depois dos apóstolos, o que aconteceu depois dos apóstolos? Os apóstolos começaram a pregar. Jesus subiu ao céu, pregava o evangelho, batizavam, instituía os diáconos, novos sacerdotes, novos bispos, né? Mas o que foi acontecendo? Com o tempo, primeiro foi Tiago, né? São Tiago maior, foram morrendo. E é claro que com a morte dos apóstolos era necessário que outras pessoas continuassem a missão. E que missão? A missão que Jesus pediu: ide ao mundo. Ali, quando Jesus já está para partir, para sofrer a paixão, morte e ressurreição, ele já começa a revelar o aspecto universal do seu sacerdócio, da sua missão. Então os apóstolos também começaram a ordenar, impor as mãos sobre outros para continuar a missão apostólica. Essa missão apostólica que se mantém até hoje, né? A instituição do colégio apostólico, o magistério liga a instituição da ordem àquela da Eucaristia. Ou seja, o ápice, a imposição das mãos que os colégios apostólicos faziam, tinha como ápice a Eucaristia. Oferecer, capaz de oferecer o sacrifício da Santa Missa para todo o povo, né? E é a sucessão apostólica que torna um bispo. Quem são os sucessores dos apóstolos hoje? Os bispos. Então, para que haja uma ordenação de um padre válida e lícita, é necessário, para ser válida, que seja um bispo, certo? De sucessão apostólica. Então, o que é sucessão apostólica? Desde o bispo que me ordenou, quem foi ordenando tem que chegar nos apóstolos, certo? E para ser lícita, é necessário que seja com a aprovação do Santo Padre, o Papa. Ok? Padre, então, quando esses que têm cisma, como os efesianos, quando eles separaram os bispos que ordenaram, era válido? É. Os padres foram ordenados por bispos que fazem parte, mas como eram cismáticos, separados do Papa, eram ordenações ilícitas. Quais são as igrejas que têm sucessão apostólica? A Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, a Anglicana também, que vocês lembram que no século XVIII, o rei Henrique VIII acabou rompendo com a Igreja Católica, porque ele queria casar de novo e não foi permitido. Ali também. Só que com o tempo se perdeu um pouco do caráter da ordenação, e aqueles padres anglicanos que quiseram passar para a Igreja Católica acabaram tendo que ser ordenados de novo, porque eles não têm uma ideia clara da Eucaristia como transubstanciação e outros defeitos assim.
Mas a anglicana, ou a episcopal, que tem nos Estados Unidos, também tem muitos que têm sucessão apostólica. Bem, qual é a natureza do sacerdote ministerial? Agora vamos falar do sacerdote ministerial, para isso, sacerdócio comum. Bem, o sacerdócio comum, todo mundo tem. Você é batizado e você recebe o sacerdócio comum, ok? Esse que todo mundo participa. É esse, por exemplo, padre. Mas o padre tem? Eu tenho sacerdócio comum? Sim. Eu não posso confessar a mim mesmo, né? Eu preciso buscar um padre. E quando eu estiver doente, ou com dor, com cansaço mental, eu também posso oferecer a minha dor a dor de Cristo. Então, quando o padre é ordenado, ele não perde o sacerdócio comum, ele mantém. Eu também sou um ser humano que preciso me santificar, preciso me oferecer, e toda a minha dor também é unida à dor de Cristo. Então, o primeiro aspecto é esse: não há uma perda. Aí eu te pergunto, seria um grau superior? Não. Não é grau superior ao comum. É essencialmente diferente. O que seria então a natureza do sacerdócio ministerial? Em latim ela é mais ampla. Representatio Christi Captis. O que é isso? É a representação do Cristo cabeça. Quando a gente é batizado, nós participamos do corpo místico de Cristo. Certo? Nós somos incorporados. E tem com Cristo como cabeça. Ora, Cristo como cabeça, a gente sabe que Cristo está no céu, no corpo glorioso. Mas como Cristo quis a igreja, com os apóstolos, tudo, é preciso que se torne visível na igreja visível, hierárquica, um representante da cabeça, que é Cristo. Como é que ele faz isso? Através da ordenação sacerdotal. Com a ordenação sacerdotal, um é tirado do povo e recebe um caráter indelével. O que é indelével? Não tem fim. Um caráter que me coloca como representante de Cristo, ok? A serviço do povo. Essa é a chave. Essa teologia foi mais desenvolvida no Concílio Vaticano II. Antes, na Idade Média, se tinha muita ideia de que o padre é superior, né? Santo tem que ser padre, os bispos e tal. Mas no Concílio Vaticano II se colocou primeiro o povo de Deus. Primeiro fala do projeto, depois vem do povo de Deus, da Lumen Gentium, e só depois do povo de Deus que fala da hierarquia. Por quê? Porque não é o mais importante a hierarquia. Na verdade, eu, como sacerdote, eu recebo esse caráter indelével que me faz ser representante de Cristo cabeça. Eu recebo esse caráter para servir ao povo. Eu tenho o dever. Por isso que, para quem quer ser sacerdote, deve pensar muito bem, porque o povo tem direito de receber os sacramentos e eu tenho o dever de dar. Claro que eu posso usar da razão para ponderar alguns momentos, por exemplo, se alguém quer confessar e já está atrasado para a missa, posso falar para confessar depois, alguém marcar. Mas aquela pessoa continua tendo o direito de receber os sacramentos que só o padre pode dar, como o sacramento da Eucaristia. Então, representantes sacramentais, Christi Captis. Isso me torna, o que é essa representação? Torna visível Cristo cabeça no mundo. Não é só uma coisa, Cristo está no céu. Não. O padre torna visível Cristo cabeça, dá uma autoridade para ministrar os sacramentos, uma autoridade de serviço, de humildade, não é uma autoridade de autoritarismo, né? E tem um caráter público, ou seja, o padre, quando joga bola, é representação de Cristo.
O padre, quando está no banco, representa Cristo. O padre, quando está em qualquer lugar, por quê? Foi impresso um caráter do Cristo cabeça. O que não quer dizer que o padre não seja um ser humano que tem um sacerdócio comum que tem que se santificar. Cuidado com isso, né? Aí vem também desenvolvendo, além do representatis Christi, o presbítero e o bispo podem agir em persona Christi. Aí é mais forte. Representatis Christi é tornar visível Cristo no meio do mundo. Agir em persona Christi é algo muito mais forte. Aí é o próprio Cristo que fala. Quando que é o ápice desse agir em persona Christi? Celebração da Santa Missa. Você lembra que quando vai consagrar a hóstia, na transubstanciação, eu digo, isto é o meu corpo. Eu não falo, Jesus disse que é o corpo dele. Naquele momento, o padre age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Não é o padre, não é o ser, é Cristo que fala. Também, não só na Eucaristia, mas praticamente todos os sacramentos. O que são os sacramentos? É a continuação de Cristo visivelmente na humanidade, na história da humanidade. Então, os sacramentos, toda vez que você busca um sacramento, você tem contato com Cristo. Tanto o batismo, todos os sacramentos, né? Então, quando você vai confessar comigo, ou com o padre, o que ele vai falar? Depois você confessa os seus pecados, faz o ato de contrição. O padre fala, eu te absolvo dos seus pecados. Mas quem sou eu para absolver? Não sou eu. Não é o padre. Não é uma pessoa do padre Pablo. Naquele momento, o sacerdote age em persona Christi. Esse agir em persona Christi não é o tempo inteiro. Quando o padre está jogando bola, ele não age em persona Christi. Se o padre xinga, não é ação. Cristo não é Cristo está te xingando, né? Se o padre está nervoso, está magoado, não é Cristo que está magoado com você. Porque o padre tem que crescer também espiritualmente, ok? Bem, a dimensão eclesiológica. O que é eclesiologia? É a dimensão da igreja. O padre está na igreja. O que quer dizer estar na igreja? O sacerdócio ministerial faz parte desde o início da igreja. Não é algo instituído depois. Então, Cristo já quis toda a hierarquia da igreja com o sacerdócio. O sacerdócio ministerial já está desde os primórdios da igreja. E para a igreja, o que é para a igreja? O sacerdote, que é representação do Cristo cabeça, está ali para servir o povo. O povo tem o direito de receber os sacramentos. Podemos falar sobre isso, de santificar. Tem o direito de ser guiado pelo pastor, é o docente, o uno de ensinar. E tem o direito de ter uma igreja que é governada por alguém, porque o povo de Deus, que tem só o sacerdócio comum, tem suas famílias, né? Tem seu trabalho, eles podem ajudar o padre, mas eles precisam de ter uma estrutura hierárquica montada e que tenham pessoas que estão ali para dedicar totalmente a vida a governar, santificar e ensinar, ok? Com isso tem a autoritas Christi, autoridade de Cristo, coordenação, que não pode ser exercitada fora da igreja. Não existe uma autoridade, porque a igreja é o corpo místico. A visão de igreja é o corpo místico de Cristo, né? Existe uma dimensão universal do sacerdócio. Por exemplo, eu, quando sou ordenado, o padre, ele tem uma ordenação submissa ao bispo, que por sua vez é uma diocese ou religioso, uma congregação. Não existe padre solto. Todo padre está ligado a um bispo, a uma diocese ou a um religioso, né? A uma associação de fiéis, né?
tem essas comunidades aí que são novas, mas assim, os padres de comunidades sempre estão vinculados a um bispo, geralmente onde estão as comunidades, tá? Por outro lado, como o sacerdócio de Cristo é universal, o padre não pode perder da sua mente de rumo que o seu sacerdócio também é universal, também é para o mundo inteiro. Eu estou aqui com uma porção do povo de Deus de Iporá, mas eu não posso esquecer da minha missão universal, eu não posso esquecer da igreja universal, porque eu faço a igreja universal presente aqui agora. O padre, através do sacerdócio ministerial, é aquele que faz a igreja universal presente em Iporá, né? Quais são as consequências no âmbito ministerial, jurídico e pessoal? Na Lumen Gentium, eu pediria para vocês depois lerem a encíclica da Lumen Gentium. Ele fala muito bem de todo o plano de salvação de Deus, depois a parte hierárquica. Lá no Lumen Gentium 28 diz o seguinte: esses, que são os presbíteros, sob a autoridade do bispo, santificam e governam a porção do rebanho do Senhor, a eles confiada, no caso aqui, e nas suas sedes rendem visíveis a igreja universal e trabalham eficazmente para a edificação de todo o corpo de Cristo. Veja bem, quando eu celebrar a missa aqui em Iporá, a missa tem um caráter por si universal. O que quer dizer isso? Que quando eu celebro a missa, toda a humanidade ganha. É algo, mesmo sozinho. Agora que ele está sem povo, muitas vezes eu celebro aqui na minha capela privada. Quando eu celebro minha capela privada, essa Santa Missa tem poder universal, não só para os vivos, mas também para o purgatório. Poder redentor. É algo enorme. Isso que a igreja pede para o sacerdote não perder de vista. Que existe uma universalidade, que nasce da universalidade do sacerdócio de Cristo, que a gente já falou, né? Que eu participo. Ok? Todo mundo sabe também dos graus da ordem. Tem o episcopado, que tem a plenitude. Eu não participo do sacerdócio do bispo, eu participo do sacerdócio de Cristo. Só que quem participa plenamente do sacerdócio de Cristo é o bispo, que é sucessor dos apóstolos. Eu participo sob a autoridade do bispo do sacerdócio de Cristo. Nós dois participamos. E o diácono? O diácono participa de uma forma menor, que a igreja ainda está estudando uma teologia, mas a igreja hoje já fala de representar-se o Cristo servo, ou seja, não do Cristo cabeça, mas do Cristo servo. Diácono vem de servir. Quem é ordenado sacerdote antes é ordenado diácono, porque também não perde a ordenação, não é que troca. Eu continuo com sacerdócio comum, com batismo. Sou ordenado diácono, que é participação de Cristo servo. Ou seja, nós padres temos que servir. Continua. Né? Depois, a ordenação sacerdotal, que me faz representar-se o Christi Capitis, que é na cabeça de Cristo. Né? Que é a parte de governar, que está submissa do bispo, mas existe uma certa autonomia do padre, desde que ele esteja de acordo com a fé da igreja e com a verdade. Né? O bispo é o guardião da fé. Aí quando o bispo erra é porque ele está fora da unidade do colégio apostólico dos bispos. Né? Quando o bispo faz algo de errado é porque ele está em excomunhão, está agindo fora do que é, porque o bispo tem autoridade junto ao colégio apostólico e o Papa. Né? Então esses são os graus da ordem. O diaconato pode ser também diácono permanente, ou seja, a pessoa não se torna padre, são aqueles que já eram casados, são escolhidos para ajudar o padre. Bem, a ordenação gera um sinal sacramental, um caráter indelével. Quais são os sacramentos que geram caráter? Batismo, crisma
ordem, um caráter indelével. O que é indelével? Que nunca tira esse caráter de representação Christi, né? De servir, de estar na igreja. Ah, mas e esses padres que apaixonam e depois largam de ser padre? Bem, mesmo se a igreja dá dispensa para ele casar, esse caráter não sai dele. Ele continua com um caráter indelével. Tanto é que se tiver um risco de vida, por exemplo, se tivesse um padre que estava dispensado e casou na igreja, no Titanic, por exemplo, ele poderia voltar a exercer o seu ministério em função do risco de vida. Ou citar ele, um desses padres que já casou, está num lugar que alguém está morrendo, ele pode confessar, ele pode dar. Ele volta, porque esse caráter ninguém tira. Tá? Quais são a matéria e a forma da ordenação? A matéria é a imposição das mãos e a forma aquilo que depois é falado na oração. Isso foi instituído por Pio XII, Sacramento Ordens, em 1947. Que antes, na história, tem todo um histórico, antes falava que a essencial da ordenação era a entrega da patena, mas não é. Hoje, depois foi confirmado por Paulo VI, é a imposição das mãos e a oração que o bispo geralmente faz. Quem é que pode ordenar? Sempre só o bispo. Quais são os efeitos de quem é ordenado? Potestas espiritual, poder espiritual, que é derivado do caráter. Esse poder espiritual é aquele poder. Existe um poder dado por Deus de governar, de santificar, de administrar os sacramentos. Imagina, como dizia São Francisco e São João Maria Vianney, né? Quando eu levanto a hóstia, Deus obedece. Obrigatoriamente. É um poder inimaginável, né? Imagina, eu estou aqui, quando eu vou celebrar a missa sozinho, e eu levanto, obrigatoriamente a hóstia se torna o próprio Cristo. Uma obediência total. Então, Deus realmente dá algo muito grande a um ser humano, qual é o poder de santificar. Também, se o padre busca se santificar, o sacramento, né, o caráter, a graça, faz com que ele governe bem, que ele santifique bem. É um sinal, foi definido no Concílio de Trento, um sinal espiritual e indelével. Além disso, o padre tem uma missão profética e real. Profética de falar a verdade, denunciar o pecado, e real, de a realeza de rei de governar, né? Claro que o governo do padre sempre submisso ao do bispo, né? E a graça sacramental. Como é que funciona isso? O caráter sacramental é aquele a serviço do povo. A graça é aquela que é para santificar o padre. Ou seja, junto com a ordenação, o padre recebe uma graça que o faz cada vez mais santo para santificar os demais. Porque Deus não poderia deixar o padre à deriva, porque senão seria um desastre. Ah, mas por que tem tantos escândalos com padres? Porque os padres dão as costas para Deus na oração. E aí vem um dos temas do final. Quem pode ser ordenado? Homem, batizado, solteiro ou viúvo, já que não tenha vínculo, e que sinta o chamado, e esse chamado tem que ser confirmado pelas autoridades eclesiásticas, por exemplo, o bispo, né? Ninguém tem direito. O catecismo da igreja diz que ninguém é digno de ser ordenado. Não existe. Por isso que não tem sentido essa busca de ordenação de mulheres, porque não é algo superior, é algo de serviço. E vejam bem, vamos falar aqui agora do celibato. O celibato. Por que celibato? Né? Uma discussão sempre atual. A primeira coisa que a igreja diz do celibato é o próprio Cristo. Cristo não casou, certo? É algo que é imprescindível? Não, a gente sabe que teve apóstolos que casaram, e nós temos hoje na igreja oriental, por exemplo, padres casados, só que existe uma restrição para eles. Por exemplo, a igreja melquita só pode ter padre casado no Líbano. Nós sabemos também
que bispos não têm nenhum casado, nem mesmo ortodoxa, que já separou da igreja, que também tem vários casados, né? Então, é imprescindível? Não. Mas é muito importante. Então, olha, primeiro, Cristo não casou. Segundo, isso mostra um amor pleno com a igreja como esposa. No Presbiterorum Ordinis de Papa João Paulo II, ele diz que a alma do sacerdote é casada com Cristo, ou Cristo é casado com a igreja, né? Cristo, ou Padre, desculpa, é a pessoa de Cristo que é esposo da igreja. A igreja, o povo, né? Existe um matrimônio já. Por isso que eu até uso, não é obrigado, não uso aliança. Eu estou casado com a igreja. Existe um amor esponsal. Isso é muito bem explicado. E outra coisa, a felicidade vem da nós somos seres relacionais que vão ser felizes quanto mais nós relacionamos com Deus. Um casal só é feliz se consegue relacionar com Deus, porque senão sempre fica algo vazio. Por isso que hoje tem tantas crises no casamento. Ora, se nós somos mais felizes quando nós nos relacionamos mais com Deus, o padre que consegue ter uma vida de oração boa, perfeita, íntima, acaba tendo uma felicidade muito, muito tão grande que supre o desejo, mesmo sexual, afetivo, né? Lembra da encíclica do Papa Bento, Deus Caritas Est? O amor de Deus também é eros. Até o Papa Bento inicia a encíclica criticando Nietzsche, porque Nietzsche fala que a igreja demonizou o amor eros. O Papa Bento diz, não é que a igreja demonizou o amor eros, é que o povo coloca o amor eros acima do amor filhos e ágape, que é o amor de doação. Ou seja, eu, quando estou aqui diante de Deus como esposo da igreja e venho com minha alma esposa de Cristo também, vamos colocar a minha alma esposa de Cristo, eu esposo da igreja, eu recebo de Deus tudo para ser feliz, tudo, desde que eu tenha abertura, desde que eu ponha esse meu sacramento para crescer, quando eu recebi esse caráter, essa graça sacramental, eu me sinto muito mais pleno do que um que está casado. Então, não justifica. Ah, não, mas e esses casos de pedofilia? Bem, primeiro, eu agora como padre, mais que nunca estou vendo os casos. 99% é na família, é gente casada. Avô, tio, primo. Né? Outro dia, quando eu trabalhava como médico ainda, eu atendi um desses meninos de prostituição masculina. O maior número dos clientes eram casados. Ora, se casamento resolvesse, não deveria ter esses casos, né? Então, o casamento não resolve o problema do padre. O padre que tem escândalo sexual ou escândalo administrativo, o que ele precisa? A mesma coisa que o casado precisa. O que ele precisa? Conversão. Conversão, né? É conversão. E então é isso, não tem sentido. E além disso, o celibato me deixa livre. Quando eu estou aqui com vocês agora, estou plenamente com vocês. Não tem mulher batendo aqui, menino chorando, com febre, mulher que está com mulher grave, tem que largar, tal, não dá. Não, quando eu vou lá na cadeia, estou plenamente ali. Além disso, eu posso correr riscos até de vida por amor, ou seja, me uno mais fortemente a Cristo, porque justamente a minha vida é para servir ao povo de Deus, né? Então isso me faz mais livre, me dá mais. Estou lá na missa, ou então alguém vai confessar, não vai confessar aquela lá não, porque não tem ciúme dela. Imagina, ou está na missa, tem um menino com febre, tem que largar a missa. Então é claro que é muito óbvio que é muito importante o celibato, e que não é isso que vai fazer feliz, o que faz feliz é Deus, né? Tanto para mim como para um casal. Quem faz feliz é Deus. Por isso que quando a mulher larga, o marido larga a esposa por outra, e houve um casamento de verdade, com os filhos, sozinha, a igreja fala, não case de novo. Ah, ela é má? Não. Ela sabe que Deus vai te fazer mais feliz se você for fiel ao compromisso do matrimônio, né? E
Na atualidade, qual é por exemplo, eu já falei que no todo sacramento o padre representa Cristo. Agora, na missa, por exemplo, essa situação tão difícil que nós estamos vivendo hoje, é tão belo isso, porque na missa o padre fala com o Pai, em nome do povo, com os méritos de Cristo, no qual age o Espírito Santo. Olha só, quando a igreja está cheia, até alguns liturgistas falam que tinha que mudar, porque na hora da oração eucarística o padre ficava de costa para o povo, né? É a posição melhor. Por quê? Porque o padre fala em nome do povo para o Pai sobre os méritos de Cristo na ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a hóstia se transformar no corpo e sangue, alma e divindade. É o Espírito Santo que faz aquele mandai vosso Espírito Santo, epíclese, né? Ou epiclese, alguns. Depois, a epíclese do povo, de unidade. A alma do corpo místico de Cristo, que é a igreja, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá força. Então, mesmo no momento desse difícil, que é tudo pela internet, quando o padre está na oração eucarística, ele traz todo o drama do povo, todos os pecados para ser lavado no altar. Quando eu levanto a hóstia, o tempo, o céu se abre, a eternidade toca o tempo, naquele momento, e tudo aquilo que é do povo, representado pelo sacerdote, tudo aquilo é apresentado no altar e é lavado no sangue do Cordeiro. É um sacrifício incruento, não tem derramamento de sangue, salvo alguns milagres eucarísticos de padre que duvidava, né? É um sacrifício incruento. Nesse caso, o ar-condicionado aqui não é o coronavírus. Nesse caso atual, aquele sacrifício do altar é outro? Não, é o mesmo sacrifício de Cristo de 2000 anos. Só que ele é atualizado naquele momento da missa. É aquilo que eu falei, o eterno toca o tempo. O sacrifício continua eternamente. Mas na hora de celebrar a missa, toca o tempo. Você participa daquele sacrifício. Por isso que é algo extraordinário. Então, mesmo à distância, mesmo nesse momento difícil, o padre continua pegando todos os dramas do povo e apresentando no altar. É uma alegria imensurável. Nós estamos cada vez mais convictos, eu, por exemplo, de que é algo espetacular, o sacerdócio. Você que me ouviu, que às vezes ainda não pensou em ser padre, porque em casa fica só balela, é a coisa mais espetacular. Você vive uma vida sobrenatural. Você recebe algo que o dinheiro não compra, que é uma força, fortaleza, os dons, uma intimidade com Deus, uma força, perde o medo da morte. Você é feliz, né? Então que Nossa Senhora, olha que mãe mais linda, que a mãe dos sacerdotes também possa proteger todos os sacerdotes do mundo inteiro, olhar pelas almas dos sacerdotes que morreram aí com esses vírus, já morrem também em missão, né? E que também vocês que estão assistindo possam cultivar o sacerdócio comum, se santificar, buscar os sacramentos. Não deixe de buscar os sacramentos, confessar, né? Se você não tem crise na primeira Eucaristia, busque os sacramentos, para que vocês possam participar dessa divindade, desse amor de Deus, dessa felicidade que é para poucos, são para os humildes, os que se abrem, que têm o coração aberto, que se faz pequeno, que se entrega nas mãos de Deus. Assim seja. Amém. Obrigado pela paciência nesse horário tarde do sábado à noite. Um abraço.